Vocês sabem, eu me chamo pastora Moana Débora e para mim é uma honra muito grande estar aqui mais uma manhã servindo o banquete na mesa. O tema do nosso devocional essa semana, hoje, é não se distraia, posicione-se. Quando o Senhor ele me ministrou no meu coração sobre esse tema, foi muito forte porque logo que o Senhor ministrou no meu coração, Ele logo me levou para a história que eu vou compartilhar com vocês hoje. E é muito importante nós estarmos entendendo o que o céu tem liberado sobre nós. Existe uma distração espiritual, entre aspas, que tem sido uma isca de Satanás para dispersar o povo de Deus. É uma distração lícita, mas se não é para você, ela se torna ilícita. Você entende isso? Então, existe uma necessidade que nós precisamos entender que o Senhor está chamando do céu para um posicionamento. Existe um clamor do céu para um posicionamento na terra. E nós, mulheres, precisamos estar atentas para que nós possamos ouvir e obedecer. O dicionário diz que distração significa, sabe o quê? Desviar-se de um ponto, ou seja, desviar a atenção de um ponto. Então, tudo aquilo que tem te desviado daquilo que o Senhor te chamou, daquilo que o Senhor te falou, tudo aquilo que tem te desviado deste lugar é uma distração. Sim, até isso que é lícito e tem te impedido de fluir naquilo que Deus ele te falou. E tem que te ocupado demais para estar naquilo que o Senhor ele te conduziu. É uma distração. Mulheres, eu preciso que você entenda algo. O diabo, ele não pode mudar o teu destino. E ele já viu o teu destino. Você entende isso? Então, tudo que o diabo ele pode e quer fazer é te distrair no teu presente para te paralisar para o teu futuro. Você entende? E o quanto de pessoas andam distraídas nesses últimos tempos, distraídas com o seu tempo, tem gastado o seu tempo com coisas que são distrações, tem gastado o seu tempo, muito tempo em redes sociais, em coisas que são listas, mas que não é o que Deus tem para ela naquele momento. São distrações que têm te roubado do propósito de Deus. Você entende isso? Então nós hoje vamos nos aprofundar nessas distrações e nós precisamos nos posicionar para que nós possamos realmente nos alinhar com o céu. Você entende isso, mulher? A Bíblia diz em Lucas 10, 38 ao 42, diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mulheres, aqui nós acabamos de ler um texto muito específico, onde Jesus olha para Marta e diz que ela estava distraída com muitas coisas. Mulheres, se você vê o contexto dessa palavra, Marta estava ali servindo ao Senhor.
né? Antigamente era muito comum uma visita chegar em sua casa e você preparar um grande banquete. Hoje no Nordeste isso ainda acontece. O povo nordestino ama uma mesa, ama botar comida na boca do povo. Pensa, eu amo. E antigamente era assim, né? Antigamente, quando ia se passar qualquer visita, era um banquete que era preparado. E as mulheres preparavam esse banquete o dia inteiro para servir aquela visita, né? Imagine Marta saber que Jesus estava na sua casa, sabe? Imagine ela saber que ele estava ali, parava ali, e ela com certeza em seu coração, colocou no seu coração que iria servir ele com todo o seu amor, com todo o seu coração. E ela estava ali servindo ao Senhor. E estava ali servindo, eu imagino que ela estava cozinhando, limpando, servindo, fazendo várias e várias comidas. Por quê? Porque ela queria agradar a Jesus. Afinal, não era todo dia que Jesus ia na casa de alguém, né? E então ela estava ali preparando um banquete para o Senhor. E de repente, ela vê que estava sozinha preparando esse banquete e a sua irmã estava aos pés de Jesus. E aí ela vai lá falar com Jesus e Jesus diz: Marta, tu tá distraída. Ou seja, Jesus olhou para o que Marta estava fazendo e no coração de Marta era o melhor dela. Ela estava preparando um banquete para Jesus. E aí Jesus olha para ela e diz: tu está distraída com muitas coisas que não são necessárias. Aqui você percebe que Jesus diz para Marta que ela está distraída com algo lícito. Você entende isso? Nós precisamos ter cuidado, mulheres. Nós precisamos ter muito cuidado de talvez estarmos trabalhando para Deus sem estar com Deus. Isso é uma distração. Servir a Deus em alguns momentos talvez seja uma distração e esteja te roubando de Deus. Existem muitas pessoas que entram no modo automático e estão servindo a Deus, mas não estão com o Deus do serviço. Você entende isso? Você entende isso? E isso está te distraindo e te roubando do melhor lugar, que foi que Jesus disse para Marta: Maria escolheu o melhor lugar. Mulheres, nós precisamos entender que o melhor lugar sempre será Jesus em primeiro lugar. O melhor lugar sempre será estar com Jesus. Acredite, aqui Jesus nos diz e nos declara que os seus pés é o melhor lugar para iniciarmos, para estarmos. Existem estações que você vai precisar desacelerar, porque o muito fazer tem te roubado do muito ser. O muito fazer tem te roubado do muito estar. Você entende isso? E isso tem te distraído. E isso tem te levado para uma estação de sequidão espiritual e de esterilidade espiritual. Você não ouve mais o Senhor. Você não tem mais revelações. Você não sente mais. Porque você está distraída com os afazeres. Quando existe o chamado do Senhor, vem para perto. Posicione-se para estar perto. E muitas vezes, para você se posicionar, para estar perto e estar aos pés do Senhor Jesus, você vai precisar listar coisas que estão te distraindo. E muitas vezes o fazer é uma dessas coisas. Pastora Moana, que heresia é essa que você está falando? Se nós precisamos servir ao Senhor, nós precisamos servir ao Senhor. Mas antes de servir ao Senhor, nós precisamos estar com o Senhor. Nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Você se lembra quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: te amo, mestre. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, tu sabes. E aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: mestre, eu te amo demais. E aí Jesus olha para ele e diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você percebe que Jesus primeiro pergunta se ele o ama?
O amar, o estar, vem sempre primeiro do que o fazer. Você entende isso? Talvez você ame fazer as coisas para Deus e não ame estar com Deus. Isso é uma distração. E aí você espiritualiza o fazer, quando o ser e o estar é muito mais importante. Você entende isso? Deus, ele é um Deus relacional, mulheres. Ele é um Deus relacional e o Senhor, ele não vai perder esse relacionamento porque nós fomos feitas para nos relacionar com Deus. E talvez as coisas que você está fazendo não está fluindo porque você não está naquele lugar que é o de gerar, que é no secreto. Aprenda isso no seu coração. Você não colherá em público aquilo que você não tiver plantando no seu secreto. Talvez você está fazendo em público, você entrou numa jornada de fazer e está trilhando esse caminho de fazer funcionar. E você está cansando porque você está distraída fazendo funcionar. E eu estou aqui para te dizer que você precisa entrar no lugar do fluir. E como é este lugar do fluir? É o lugar onde você gera no secreto. É o lugar onde você gasta tempo com Deus, tempo com a sua palavra, tempo ouvindo o Senhor, tempo aos pés dele como Maria. Ei! Primeiro lugar, você precisa estar aos pés de Jesus, que é nesse lugar que o próprio Deus se responsabiliza de te levantar, se responsabiliza de te entregar algo em suas mãos e te fazer fluir nesse lugar. Você entende isso? Então Jesus olha para Marta e diz: Marta, tu tá distraída. Talvez Jesus está olhando para ti hoje, essa manhã, e dizendo: filha, obrigada. Ok, obrigada por tudo que tu tem feito. Mas tu tá distraída. Tu não tá comigo. Tu tá fazendo as coisas pra mim, mas tu não está comigo. Você entende? Tu tá distraída, atarentada e afadigada com muitas coisas. Tu tá distraída, mas somente uma coisa te é necessária. Fica comigo. Você entende? Então, esta manhã você vai precisar se posicionar. Talvez o Senhor, e eu estou ministrando isso porque o meu espírito me conduziu. Talvez o Senhor vai te levar para uma estação em que você vai entregar muitas coisas, até mesmo os teus títulos, os teus cargos, porque você entrou no automático e você está fazendo sem estar com Ele. Pastora, como é que eu faço para Deus sem estar com Deus? Marta fez isso. Jesus estava na sua casa. Jesus estava na sua sala. Meu Deus, Marta podia estar ali desfrutando, ouvindo diretamente de Jesus, beijando seus pés. Gente, eu ia agarrar Jesus. Marta estava com essa oportunidade e ela simplesmente se distrai para fazer algo secundário. Você entende? Jesus sempre vai ser a nossa prioridade, sempre vai começar a estar com Jesus e fazer para Jesus, e fazer por Jesus. Você entende? Mulher, acredite, eu estou aqui para te dizer, Deus não precisa de você. Meu Deus, isso vai te chocar. Porque talvez você acredite que até hoje o seu fazer era tudo que você precisava para Deus. E eu estou aqui para te dizer que o seu ser e o seu estar é a prioridade. Deus, ele não precisa da gente, sabe por quê? Porque Deus, ele pode usar um anjo, Deus, ele pode usar uma mula, como ele faz, Deus pode usar qualquer coisa. O que você precisa é estar aos pés de Jesus. Não se distraia desse lugar. Não se distraia da intimidade. Não se distraia da comunhão com o Senhor. Não se distraia desse lugar. Não se distraia. Não corra o risco de estar fazendo para Deus sem estar com Deus. Não corra o risco. Essa manhã o Senhor te chama para esse primeiro posicionamento. Se você está nessa estação em que você ligou o automático e você está fazendo e você não está. Talvez você tenha entrado no secreto apenas para o quê? Para gerar uma mensagem para você pregar. Para gerar uma mensagem para você ensinar.
Talvez você tenha orado apenas para pedir, pedir, pedir. E eu estou aqui para te dizer, você está distraída. Você está buscando as mãos de Deus, você está distraída e você não está buscando o coração. Porque quem busca o coração entra no lugar secreto, gasta tempo com Deus sem interesse algum, apenas porque entendeu que esse é o seu lugar. Você entende isso? Esse é o momento de você sondar o seu coração e parar de espiritualizar tanto o seu fazer. Entende? Às vezes você espiritualiza tanto o seu fazer que você se ofende com aquelas que estão se entregando. E foi isso que Marta se ofendeu com o posicionamento de Maria. Ei, entenda, quando você se posiciona para estar com Deus, algumas pessoas vão se ofender. Algumas pessoas vão querer te parar, mas eu estou aqui para te dizer, esse é o melhor lugar. Esse é o lugar de prioridade, esse é o princípio. Por isso que eu estou começando a palavra de hoje falando sobre esse lugar. Esse é o princípio. Então, se você tem feito para Deus, mas não tem estado com Deus, você está distraída. E o Senhor, esta manhã, te chama para um posicionamento. E esse posicionamento, e os posicionamentos na nossa vida, que significado de posicionamento no dicionário é a ação de se posicionar em relação a algo. Ou seja, tomar uma atitude. E esse posicionamento vai te levar a algumas renúncias. Mas são renúncias necessárias e são renúncias que são como um adubo na terra, que vão gerar uma colheita. Você entende isso? Então, essa manhã o Senhor está te chamando para esse lugar de posicionamento, para esse lugar de renúncias. Se você está distraída com os afazeres, com o ministério, você está distraída, você está fazendo sem estar com Ele. Talvez o teu posicionamento mais espiritual hoje é um convite para parar. Para escolher a melhor parte, como Maria fez. Para escolher render-se, ouvir, entregar. Ei, mulher, tu tá distraída e tu tá perdendo a melhor parte, que é estar jogada, catarrada, lançada aos pés de Jesus. Você entende isso? Talvez o Senhor tá te chamando hoje, vem se catarrar aqui no meu pé. Vem se jogar aqui nos meus pés, vem chorar, vem me ouvir, vem descansar, vem se render. Escolhe a boa parte em primeiro lugar. Me escolhe em primeiro lugar. O Senhor não precisa das tuas mãos, Ele é soberano, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele é um Deus relacional. Então você primeiro se relaciona com Ele, depois com as pessoas. Primeiro com Ele, depois com as coisas. Primeiro com Ele, depois outras coisas serão acrescentadas. Você entende? Buscar em primeiro lugar Ele. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Você entende isso hoje? Então, essa manhã eu te convido a sondar o teu coração. A saber se aquilo que Deus te entregou está te distraindo do Deus que te entregou. Eita! Será que aquilo que Deus ele te entregou está te distraindo do próprio Deus? Será que você pode sondar o seu coração e perceber se o que Deus te entregou está te distraindo dele? Se estiver te distraindo dele, o convite esta manhã é: o Deus que te entregou é mais importante. Você tem coragem de entregar para Deus o que Deus ele te entregou? Você tem coragem de entregar para Deus o que Deus ele te entregou? Eu sinto muito forte o Espírito Santo fazendo essa pergunta para a gente esta manhã. Você tem coragem de entregar para Deus o que Deus ele te entregou? Houve uma estação na minha vida em que eu estava fazendo e fazendo. É uma linha muito tênue e nós podemos facilmente entrar nesse lugar. E eu caí nesse lugar e eu estava fazendo, não estava mais parando para ouvi-lo, para estar com ele. Eu entrei no automático, eu só parava para estar com ele, para preparar uma palavra, para preparar um sermão, para poder receber algo dele, para poder transferir.
E eu me lembro que eu entrei numa estação em que eu tive a minha saúde emocional e a minha saúde física afetada. E eu não entendia porque aquilo estava acontecendo, e alguns dias se passaram de muitas dores, de muitas lágrimas. E foi quando o céu rompeu o silêncio comigo e o Senhor falou: filha, eu te parei para mim. Eu te parei para mim. E ali eu indagava no meu espírito como eu já estava contigo, e o Senhor ministrava no meu coração: você estava fazendo para mim, mas você não estava comigo. Talvez você está vivendo uma estação de dor e de esterilidade espiritual, porque você está fazendo para Ele, mas não está com Ele. E nós corremos esse risco de achar que o que fazemos para Deus é a mesma coisa que está com Deus. E sabe o que acontece? Você fica afadigada. Era o que Marta estava, afadigada e ansiosa com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ei, teu ministério pode ser tirado. O que tu faz pode ser tirado, mas a presença jamais pode ser tirada. Você entende isso? Então, essa manhã o Senhor te chama para um posicionamento. Colocar o Senhor nas primícias. Não se distraia com aquilo que você faz. Não se distraia com o ministério. Não se distraia. A segunda distração. Você está cansada para o noivo. Você está cansada para Jesus. O cansaço tem sido uma distração. Marta estava fadigada, ou seja, cansada, porque ela estava fazendo. Lá nos Cantares de Salomão, nos Cantos de Salomão 5, do versículo 5, do 2, do 8 a 14, diz assim, ó: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra bem a porta, minha amada, minha irmã, minha querida, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e meu cabelo de umidade da noite. E aí a noiva diz assim, ó: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os meus pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, o meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri a porta, mas o meu amado já tinha ido embora. O meu amado já havia partido. Mulheres, algumas vezes o Senhor nos chama para encontros preciosos com Ele. E muitas vezes nós nos encontramos já cansadas, já sem tempo para o Senhor. Aqui relata essa história dessa noiva, que o noivo foi em busca, foi procurá-la. E aí ela disse: eu já estava quase dormindo. Ela diz aqui: eu já tirei minha túnica, eu vou ter que me vestir de novo, e eu já lavei os meus pés, e eu vou ter que me sujar de novo. Talvez você está cansada para estar com Deus. E o Senhor tem te atraído para perto, e você está distraída com o seu cansaço, com o seu desânimo, porque você tem, lembra do primeiro ponto? Tem feito demais. Você tem feito demais e tem parado pouco para estar com Ele. E aí você entra no quê? Numa preguiça e num desânimo espiritual. E para você vencer preguiça e desânimo espiritual, você precisa simplesmente posicionar-se. O posicionamento que vai te tirar deste lugar. Existe o tempo, e aqui nós lemos que esse noivo estava chamando ela, ele bateu e ela diz: eu já tirei minha roupa, minha túnica, eu já tô deitada, eu tô cansada. Mulheres, o inimigo, ele não pode parar o teu chamado. Mas sabe o que ele quer fazer?
Ele quer te cansar, porque uma mulher cansada do chamado, um homem e uma mulher cansada do chamado, eles se rendem às propostas, eles se rendem a lugares que não é para eles estarem, eles se rendem a lugares que o Senhor não os chamou, tudo porque estão cansados. Você entende? O inimigo vai trabalhar para te cansar, porque te cansando, você se distrai, você se desvia do seu chamado. Talvez o Senhor está batendo a tua porta e você tem dito, eu estou cansada demais. Eu já fiz tanto. Eu já fiz tanto e eu tô aqui para te dizer, talvez você já fez tanto e se distraiu com o fazer. Você já fez tanto e agora você cansou do chamado. Você agora cansou do chamado. Você agora quer se aposentar do chamado. E eu estou aqui te dizendo, não existe aposentamento do chamado até que Jesus venha. O chamado sempre será desconfortável, minha irmã. E você tá aí distraída porque você está cansada. Eu cansei da igreja, cansei do chamado, eu cansei das pessoas, eu cansei. E Jesus está ali te chamando à porta e você diz, eu cansei, eu já entreguei a minha túnica. Sabe o que a túnica representa? É aquilo que Deus colocou sobre você. E aí você era uma mulher que agora você se envolvia nas coisas de Deus, você se envolvia na obra, você se sujava com as coisas de Deus e agora você diz, agora eu já lavei os meus pés. Deus ainda está buscando uma noiva que ainda vai sujar os seus pés e ainda vai querer se sujar para poder se envolver com as coisas dele. Você entende? E aí você agora eu tô cansada porque eu já fiz demais, eu já me despi de tudo aquilo que o Senhor me entregou. Eu estou aqui para te dizer que não existe, mulher, aposentamento de chamado. Não existe aposentadoria de chamado, não existe. Você não pode se aposentar. Você está distraída com a sua própria vida. Você está distraída com a sua própria vida, com os seus afazeres, com os seus negócios, com o seu trabalho. Você está tão envolvida com as coisas do mundo. E você está o quê? Eu já me despi. Eu não quero mais me sujar. Eu já fiz tanto. Eu já estou dormindo. Eu cansei. O tanto de coisa que o inimigo poder colocar em tuas mãos e você está aí achando que é bênção de Deus e é o inimigo te distraindo. Porque tudo aquilo que te distrai de Deus não é mais bênção. Meu Deus, isso é forte. Tudo aquilo que te distrai de Deus não é mais bênção. Eu estou falando essa manhã para mulheres que estão cansadas do seu chamado. Mulheres que cansaram de fazer. Sabe por que você cansou de fazer? Porque você não estava sendo. Porque quando você é e quando você está, você não cansa de fazer. Você entende? O Senhor essa manhã está te dizendo, posiciona. Pega a tua túnica de volta que eu te entreguei. Vem sujar tuas mãos e os teus pés de novo com a noiva. Aí você está dizendo, mas a noiva me feriu. Vem sujar as mãos de novo porque a noiva precisa de cura. Você entende isso? Meu Deus, eu vou falar. Talvez Deus está te chamando para você entregar aquilo que tem te roubado dele. Tem te cansado e tem te desviado das coisas de Deus. E foi até muitas vezes uma porta que Deus abriu. Mas você entrou tanto que esqueceu do Deus que abriu essa porta. E você está cansada para servir a Deus. Você está cansada para servir. Você antes, quando estava com Deus, você antes era a primeira a chegar na igreja, a primeira a servir, a primeira a se entregar, a primeira a estar catarrada no chão, a primeira a adorar. E agora você cansou. E Jesus está te chamando. E você cansou. Você cansou das pessoas porque te feriram. Você cansou porque você fez demais. Você cansou. E o Senhor te diz, hoje é o dia de você se posicionar. Porque não tem aposentadoria de chamado. Não tem aposentadoria do lugar secreto. Não tem aposentadoria desse lugar. Você entende isso? Você entende?
O tempo é agora. Essa noiva aqui, ela diz que quando ela se levantou, o noivo ele já tinha ido. Não deixa que passe aquilo que Deus quer fazer sobre você e através de você. Não deixa que passe. Você entende? O primeiro ponto, a primeira distração, nós falamos sobre o fazer sem estar com Deus. E agora nós estamos falando sobre você esteve com Deus, que é o primeiro posicionamento, e quando você está com Deus, o normal é você fluir para Deus. Você entende isso? E aí você fez tanto, e você perdeu Deus de vista porque você se distraiu. E aí você cansou. E porque você cansou, você deixou Deus e deixou as coisas de Deus. Você entende? Você deixou Deus e as coisas de Deus. Você vai até para a igreja. Sabe que Deus ele falou comigo esses dias? Filha, eu quero que tu pregue para crente. Eu disse, como assim pregar para crente, Senhor? Eu quero pregar para os que não é crente. Oh, meu Deus do céu, eu quero que o povo se converta, eu quero ver conversão. E o Senhor disse, eu quero que tu pregue para os crentes, porque os crentes estão precisando voltar. Os crentes estão precisando se converter de novo. Os crentes estão precisando voltar às primícias, o primeiro amor. Prega para os crentes, filha. E desde então eu tenho pregado para os crentes. Porque nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Precisamos voltar à essência, porque a gente está distraído demais. Precisamos voltar para o chamado, porque a gente cansou do chamado. Você precisa essa manhã se posicionar novamente, pegar a tua túnica de volta, que é a identidade e aquilo que Deus ele te entregou, e voltar a sujar os teus pés e as tuas mãos com aquilo que Deus ele te chamou. Você tá aí isolada e tá até espiritualizando o teu isolamento. Eu tô aqui isolada. Isolada de tudo e de todos. Tu tá isolada porque tu se feriu. E tu cansou do teu chamado. E agora tu diz, o meu chamado é a minha casa. O meu chamado, sim. O teu primeiro chamado, sim. Teus filhos, é teu marido, é teu primeiro chamado, sim. É nosso primeiro chamado, é nosso lugar de onde o Senhor nos chama. Mas aí você está espiritualizando porque você não quer mais se envolver com o que Deus ele te chamou além disso. Porque você se feriu, você cansou. E hoje eu estou aqui para te dizer, ei mulher, para de idolatrar teu marido, tua casa e teus filhos mais do que Deus. Porque até isso é uma distração. E o que eu tô falando é muito forte. É muito sério. Porque eu estou falando para algumas mulheres que estão aqui se escondendo neste lugar. Porque cansaram e se feriram com o chamado e se distraíram. Esse cansaço e essa ferida na igreja e com as pessoas foi uma distração de Satanás para te parar. Hoje você precisa se posicionar. Começa sim, a partir do seu lar, do seu marido, dos seus filhos, da sua casa. Mas existe o além. Existe além disso. Existem as outras coisas que são acrescentadas. Você entende isso? Então, primeiro esteja com Ele e volte. Saia desse cansaço espiritual, desse desânimo espiritual e volte, porque o Senhor está te chamando pela fresta da porta. Pelo aquele lugarzinho, aquela chamazinha que você sente lá dentro, aquela faíscazinha, é o Senhor te chamando e você está distraída. Porque você cansou. E o Senhor está te chamando para se posicionar porque ainda queima aí dentro. Ainda queima aí dentro. Eu estou falando com você mesmo, mulher. Você sabe. Você já tem ouvido o Senhor te chamando de volta para esse lugar. Você já tem ouvido o Senhor dizendo, ei filha, tá bom, né? As férias, tá bom. Tá na hora de voltar. De pegar a tua túnica de volta. Você cansou do chamado e isso foi uma distração de Satanás para te cansar e te paralisar. Porque, como eu disse, ele não pode mudar o teu destino. Então, ele vai trabalhar para te cansar. Porque te cansando, você se frustra. Te cansando, você para. Te cansando, você distrai. Você entende isso? Então, se posiciona essa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Terceira e última distração que eu trouxe pra gente essa manhã. E essa distração é muito forte.
E eu tô aqui para te falar com líderes, com pastores, você que exerce algum cargo de liderança, algum título, algum chamado, algo que Deus colocou nas tuas mãos. Lembra? Primeiro, esteja com Ele e não se distraia. Segundo, não canse do chamado. Terceiro, não se distraia com o chamado. Meu Deus! Não se distraia com a sua posição. E eu vou ler para você. Não se distraia com a sua posição. Não se distraia com a sua posição. E aqui eu vou ler algumas distrações que o rei Davi passou. Lá em 2 Samuel 11, a partir do versículo 11, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha isso. Era primavera, os reis saíam para a guerra, mas Davi resolveu permanecer em Jerusalém, mas ele deveria ter ido para a guerra, porque ele era o rei e os reis estavam saindo para a guerra. Era primavera, era a estação de ir para a guerra. E aí sabe o que acontece? Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, é a mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou chamar a Joabe. Envia-me Urias, o hitita. E Joabe enviou, e quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E Urias disse a Urias: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os seus guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, não foi para casa? E Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. E o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer e beber e deitar-me com a minha mulher? Eu juro pelo teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta para Joabe por meio de Urias, e nela escreveu assim: ponha Urias na linha de frente e deixe-o combater onde estiver mais violento, para que ele seja ferido e ele morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Mulheres, aqui nós vemos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O homem que havia matado leões e urso, o homem que não tinha tocado na honra de Saul, o homem que lutou. E aqui nós vemos agora um homem que se distraiu com a sua posição. Agora que ele era rei, ele precisava sair para ir para a guerra, porque era primavera e todos os reis iam para a guerra. E por causa da sua posição, porque ele podia escolher ou não ir, e ele escolheu não ir. Por causa da sua posição, ele escolheu estar em Jerusalém. Ele estava distraído na estação que ele precisava estar posicionado. E porque ele se distraiu, ele pecou. Ele esteve com Batseba, que era uma mulher casada. E aí eu li tudo para você.
E você percebe comigo, mulher, como a distração te rouba do propósito. A distração na sua posição. Talvez, porque você já tem um título, porque você já tem um chamado, porque você já tem uma igreja, porque você já está fluindo naquilo que Deus ele te entregou. Você está distraída com a sua posição. Agora você não quer mais estar no lugar que o Senhor te chamou. Você agora não quer mais orar. Você agora não quer mais jejuar. Você agora não quer mais fazer o que precisa, as espiritualidades. Você agora não precisa, porque você agora já tem uma posição. E agora você escolhe descansar na hora que não é para descansar. Agora você escolhe distrair, porque na hora que não é para distrair, afinal, você já tem uma posição. E eu estou aqui para te dizer, mulher, não é uma posição que o Senhor quer de você. Não é um título que o Senhor quer de você. Você entende? Você entende isso? E como uma pessoa mal posicionada, ela arquiteta as coisas que não são de Deus. Davi arquitetou a morte de Urias. Tudo porque ele estava distraído e não estava posicionado. Você entende isso? E é tão lindo nós lermos aqui que Urias era um homem posicionado e ele disse: eu não posso ir para casa, eu não posso me distrair com aquilo que é lícito enquanto os outros soldados estão na guerra. Eu não posso me distrair. Você entende? Mesmo Urias, tendo o comando do rei, dizendo, vai descansar, ele disse, eu não posso me distrair, porque não é estação de descansar, não é porque eu tenho uma posição que eu preciso me distrair. Você entende isso? Se é tempo de guerra, você precisa estar em guerra. Se é tempo de estar fazendo, fluindo, você precisa estar fazendo, mas se não é o tempo, você precisa parar. Você precisa entender o tempo, e aqui era o tempo de Davi ir para a guerra, e ele simplesmente escolheu parar, e os seus olhos viram o que não era para ele ter visto. Os seus olhos viram o que não era para ele ter visto. Davi se distraiu com a sua posição. Talvez você esteja distraída com a sua posição. E sabe o que acontece? Batseba engravida. E quando ela engravida, vem uma doença sobre esse filho que ela teve com Davi, e o Senhor leva esse filho. E o Senhor diz para Davi, isso que nasceu, a criança que nasceu, ela vai morrer de uma enfermidade por causa do seu pecado. Talvez você está distraída com a sua posição e você está até gerando algo em Deus. Você está gerando algo em Deus. E não flui, está morto porque você está distraído. Você está na estação errada, você está querendo fazer na estação errada, você está perdendo o tempo de Deus. Você está distraído com a sua posição. Você entende isso? Então não se distraia com a sua posição. Não se distraia com a sua posição. Esteja alinhada com o tempo de Deus. Posicione-se, esteja alinhada com o tempo de Deus. Porque você está talvez desalinhada e você está vendo coisas que não era para você ver. Você está em lugar que não era para você estar. Você entende isso? Então o Senhor te chama para um posicionamento hoje. Não é porque você alcançou algum cargo, algum título, que agora você não precisa mais estar com Deus, que você não precisa mais gastar tempo com Deus, que você não precisa mais jejuar, mais orar, mais se gastar, mais servir. Eu conheço pessoas que agora, porque são pastores, são líderes, não servem mais, não pega mais a vassoura, não abraça mais, não tá mais lá na porta da igreja servindo. Ei, não se distraia com a sua posição. Não se distrai com a sua posição, não perca o Senhor de vista e não perca ser aquele que mais serve, porque o que mais serve, esse será o maior. Você entende? Davi escolheu não servir mais na guerra e ele se distraiu, seus olhos viram coisas que não era para ele ver. Você entende isso? Então o Senhor te chama para voltar hoje. Lá em Marcos 10, 46 ao 52... fala sobre o cego, Bartimeu. E o cego, ele era cego, ninguém sabe se ele era cego de nascença. Mas a Bíblia diz que o cego, quando sabe que Jesus está passando por ali, ele diz assim, ó, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, ele era cego,
E ele se posicionou. Ele se posicionou para se encontrar com Jesus. E mulheres, o encontro com Jesus muda tudo. O significado do nome Bartimeu significa Bar, que significa filho. E Timeu, no original, significa muito amado, ou seja, Bartimeu, filho muito amado. E aquele filho muito amado agora estava numa posição de cego. E aquele filho muito amado agora, ele carregava essa essência no seu nome de filho muito amado, mas na sua existência do momento ele estava como cego. E a Bíblia diz que ele era um mendigo. Ele morava nas ruas, ele era um mendigo. E mulheres, naquela época, as pessoas que tinham deficiências, elas eram rejeitadas pela sociedade. Elas nem sequer viviam em sociedades, não viviam em cidades, e sim em aldeias fora da cidade, em ambientes onde só haviam pessoas aleijadas com deficiências, mendigos. Eles eram considerados imundos e amaldiçoados, e o cego Bartimeu estava naquele lugar, e ele ouviu dizer que Jesus ia passar por aquele lugar improvável, por aquele lugar sujo onde ninguém queria ir. E a Bíblia diz que aquele cego ouve que Jesus iria passar por ali, e ele começa a gritar dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava numa condição de mendigo, ele estava numa condição de cego, mas a sua essência carregava um nome, Bartimeu, filho muito amado. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele tinha uma capa. Lê esse versículo, Marcos 10, 46 ao 52. A Bíblia diz que ele tinha uma capa. E essa capa, mulher, naquela época, ela era dada pelo governo para identificar quem eram os mendigos autorizados para estarem ali pedindo esmolas, para que eles pudessem ser sustentados através das esmolas. Eles usavam aquela capa para que eles pudessem ser identificados como mendigo desde longe. E eles eram autorizados a ser mendigo. Então, onde ele passava, as pessoas sabiam que ele era um mendigo, porque ele carregava aquela capa. As pessoas sabiam que ele era um amaldiçoado, porque ele carregava aquela capa. E ele não podia se desfazer daquela capa, porque era tudo que ele tinha e o autorizava a mendigar. Isso é muito forte, mulher. As capas, mulheres, elas muitas vezes maculam a nossa identidade e elas nos escondem. Elas nos escondem. Talvez você esteja usando muitas capas. Muitas capas que têm te distraído da tua verdadeira identidade, mulher. Bartimeu, ele escuta que Jesus estava passando e ele começa a gritar: filho de Davi! Ele simplesmente se posiciona. E sabe o que acontece? Jesus, ele chega perto de Bartimeu. Ai, que coisa linda. E Jesus chega perto de Bartimeu e diz: o que tu queres que eu te faça? E Bartimeu diz: eu quero ver. Eu quero ver. Mulheres, Bartimeu percebe que Jesus estava ali. Muitas vezes você está distraída e você não percebe que Jesus está na casa. Você não percebe que Jesus está no ambiente porque você está distraída. Você às vezes tem visão, você tem vista, mas você não tem visão. Você está vendo, mas você não está visionando. Você não é uma visionária. Você não está entendendo, você não está percebendo que Jesus está na casa. Ei, o cego que era cego de nascença percebeu, ele não viu, mas ele percebeu, ele tinha mais visão que muita gente que tem olhos, que enxerga. Entende isso? E ele se posicionou e ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. O posicionamento desse cego atraiu a presença de Jesus. Jesus foi até ele e Jesus o curou de uma forma diferente do que ele jamais tinha feito até então. Ele o curou sem tocá-lo. Ele simplesmente disse: ei, a tua fé te curou. Ou seja, o teu posicionamento te salvou. Ei, mulher, o posicionamento muda destino. Agora nós estamos vendo um homem que era cego, mas porque se posicionou, ele foi curado. Talvez o que você precisa hoje é se posicionar. E sabe o que a Bíblia diz, continuando no versículo? Que aquele cego, Jesus, quando curou ele, quando chamou ele, Jesus disse: vem, segue-me.
Aquele cego deixou a sua capa e seguiu Jesus. Nós entendemos o que significava aquela capa. Aquela capa era tudo que aquele cego mendigo tinha. Era tudo que ele tinha. Talvez você carregue dentro de você dores, coisas que você precisa se segurar, né? O físico, quais são as suas capas que tem te distraído. Talvez você tenha se segurado nesse lugar, mas eu estou aqui para te dizer que quando você se encontra com Jesus, quando Jesus está na casa e você se encontra com Ele e você decide se posicionar como esse cego, você vai precisar deixar algumas capas para trás. Você vai precisar deixar algumas seguranças para trás para você se posicionar e para você ser redirecionada e alinhada para aquilo que Deus tem para sua vida. Quais são as capas que hoje o Senhor está te dizendo que você precisa deixar? Que você precisa largar? Você entende que aquele homem renunciou à sua segurança? A capa, ela, tudo que ele tinha, era o que o autorizava a comer naquele dia, a mendigar, a pedir dinheiro. Ele deixou a capa, porque ele encontrou Jesus. Você precisa deixar algumas capas essa manhã. Talvez a tua capa seja o teu ministério. Porque o teu ministério está te afastando de Deus. Talvez essa seja a tua capa e tu vai precisar deixar. Tu vai precisar deixar. Talvez a tua capa seja a tua, sabe o quê? Meu Deus, talvez a tua capa seja a tua posição. E tu vai precisar deixar. Talvez a tua capa seja os teus afazeres. Tu vai precisar deixar. Talvez as tuas capas tenham te deixado cega. Porque tu tem confiado nas tuas capas, nas tuas mãos. E isso tem te distraído da dependência do Senhor. Isso tem te distraído da dependência do Senhor. Essa manhã tem mulheres que estão distraídas por causa das suas capas, das suas mãos, das suas próprias mãos, dos seus próprios afazeres. Você está distraída e isso tem te distraído da dependência do Senhor. E o Senhor está te chamando hoje. Posicione-se. Posicione-se, mesmo que você precise gritar. A Bíblia diz que esse cego gritava, filho de Davi, e quem estava ao redor dele tentava calar. Ei, todas as vezes que você se posicionar, vai subir do inferno, vai se levantar do inferno, pessoas conduzidas pelo inimigo para te parar. As pessoas ao redor tentavam calar aquele cego e ele estava tentando se posicionar. Quando você se levantar para se posicionar, ei, entenda algo. O ambiente vai haver uma aceleração no inferno para te parar, para te calar. Mas eu estou aqui para te dizer, não se cale, não se perca nesse lugar que o Senhor está te despertando. E a Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes, tu estás distraída porque tu cansou, tu cansou, tu estava na tua posição distraída. E simplesmente tu largou tudo. Porque tu se distraiu. E eu estou aqui para te dizer, recomeça do primeiro lugar, que é o quê? Recomeça no lugar secreto, nesse ambiente de estar com o Senhor. Esse é o lugar do recomeço. Esse é o lugar do recomeço. Deixe as capas. Deixe tudo aquilo que não faz mais parte. Deixe para trás. Levante-se, porque hoje o Senhor está renovando a tua visão. O Senhor está renovando a sua visão. Você estava cega espiritualmente, você já não via mais nada, você já não sente mais nada, você está cega espiritualmente, você está estéril espiritualmente, mas esta manhã o Senhor te segura nas tuas mãos, Ele te levanta e você vai precisar fazer algo, deixar as tuas capas. Mesmo que você precise se levantar, sair de ambientes, sair de lugares, deixar pessoas, deixar ambientes, você vai precisar se posicionar e posicionamento requer renúncias. E essa manhã o Senhor te diz, volta, se reposiciona, deixa as capas e volta para o lugar do recomeço, que é no lugar secreto. E nesse lugar o Senhor vai recomeçar contigo. Eu sinto essa manhã que é como se fosse um reset. Um reset é um restart, é um recomeço na sua vida. É um recomeço na sua vida. Recomeçando das primícias. No início você vai começar a engatinhar. Imagine aquele cego que não via, talvez desde nascença.
Talvez a sua visão era turva quando o Senhor o curou naquele momento, através do seu posicionamento. Talvez você está esperando e orando para que as coisas mudem quando o Senhor te diz só precisa de um posicionamento teu. Você entende? Só precisa de um posicionamento teu. Então hoje é um dia de posicionamento. E talvez você vai se levantar ainda com a visão turva, mas já é um começo. Não menospreze esse primeiro começo. Não menospreze esse lugar de pequenos começos. O Senhor te chama para esse posicionamento, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Espírito Santo, eu oro essa manhã pelas minhas irmãs que aqui estão. Doce Espírito Santo, eu te peço, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que onde houver uma mulher posicionada no lugar errado, que o Senhor venha tirar esta mulher. Que onde houver uma mulher que não está posicionada, que o Senhor venha posicionar. Mulher, dura coisa é estar posicionada no lugar errado. O Senhor te chama para estar posicionada no lugar certo. No lugar certo, na hora certa, no ambiente certo, com as pessoas certas. Senhor, eu oro para que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, trazer essa mulher de volta, Senhor, para esse lugar secreto, para esse ambiente de transformação, para esse ambiente de recomeço. Na autoridade do teu nome, Senhor, eu oro para que todo espírito de distração, em nome do Senhor Jesus, ele venha ser repreendido na tua autoridade, Senhor, na autoridade de Jesus. Todo espírito de distração que tem roubado as minhas irmãs desse lugar de dependência, desse lugar de encontro contigo, que esse espírito de distração seja repreendido na autoridade do teu nome. Que esta manhã seja uma manhã de resgate e de reposicionamento e de realinhamento contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que as minhas irmãs sejam posicionadas no lugar certo, na hora certa, no ambiente certo, em nome do Senhor Jesus. Que as mulheres que estão cansadas do chamado, que elas essa manhã venham receber um renovo em nome do Senhor Jesus e que elas possam retomar a partir do lugar secreto para aquele lugar que o Senhor as colocou. As minhas irmãs que estão fazendo e perderam Jesus de vista, eu oro para que essas minhas irmãs, elas possam encontrar Jesus novamente e recomeçar. As minhas irmãs que se perderam nas suas posições e agora elas não precisam mais orar nem jejuar porque elas já têm uma posição. Eu oro para que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, se for preciso, tire a posição, Senhor, mas não tire a tua presença. Será que você pode fazer essa oração, minha irmã? Senhor, se for preciso, tira a posição, mas não tira a tua presença. Ei, Davi, quando caiu em si, que tinha pecado, sabe o que ele fez? Senhor, não aparta de mim a tua presença, não retira de mim o teu Espírito. Ali Davi estava dizendo, eu não quero mais saber de posição, eu não quero mais saber de título, eu só quero te pedir que o Senhor não aparte de mim a tua presença. Talvez seja essa oração que você precisa fazer hoje. Senhor, eu não quero saber de título, de posição, nem saber daquilo que o Senhor me entregou para fazer, porque eu me perdi na minha posição e eu estou aqui essa manhã para te dizer, não aparte de mim o teu Espírito, não aparte de mim a tua presença, me leva de volta para esse lugar, Senhor. Eu me distraí com a posição, eu me distraí com os afazeres, eu me distraí com os títulos, eu me distraí com as capas, eu me distraí, Senhor, mas essa manhã eu estou aqui para te dizer, não aparte de mim o teu Espírito, Senhor, me leva de volta ao lugar do recomeço, me leva de volta em nome de Jesus. Mulheres, que vocês sejam posicionadas novamente para esse lugar, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu preciso encerrar a live, mas eu sei que o Senhor vai continuar ministrando ao seu coração essa manhã. Não perca essa presença. Deus está fazendo algo com você hoje. Não perca esse lugar. Se encontre com Ele ainda hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te pedir algo, que você faça um print. Me marca nos teus stories com a palavra-chave que Deus mais ministrou no seu coração. Faz o print.
Tenha um ótimo dia e um ótimo final de semana com a tua família. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Seja reposicionada na autoridade do nome de Jesus.